Grandes máquinas cortam rochas sólidas. Blocos de pedra que pesam muitas toneladas são transportados. Aviões modernos carregam milhões de pessoas todos os dias. E ônibus espaciais enviam os seres humanos ao espaço. Lançamento realizado com sucesso. Esses são exemplos da tecnologia moderna, mas existirão evidências de que essas incríveis realizações ocorriam milhares de anos atrás? É preciso questionar se falta uma parte na história. Os homens da antiguidade poderiam ter conhecimentos além de nosso tempo? Como teriam chegado a eles? Eu acho que as pessoas na antiguidade foram visitadas por seres que não vinham da Terra e que lhes deram tecnologias científicas. Torna-se cada vez mais evidente que a resposta para será que alienígenas visitaram nosso passado possa ser um sonoro sim. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do Passado, a série. Evidências. Saqqara, Egito, a cerca de 32 quilômetros ao sul do Cairo, abriga a famosa pirâmide de degraus do faraó Djoser. Com mais de 4.000 anos, ela é a mais antiga das 97 pirâmides do Egito. Saqqara também é famosa por ser o mais antigo cemitério do Egito, sendo chamada de Cidade dos Mortos. Foi aqui, em 1891, que arqueólogos franceses descobriram um túmulo antigo com os restos de Padi Imen, um oficial do século III a.C. Entre os vários itens encontrados estava um pequeno modelo de madeira que parecia ser um pássaro ao lado de um papiro com a inscrição "Eu quero voar". O objeto foi enviado ao Museu do Cairo, onde as autoridades o colocaram junto a outras estatuetas de pássaros. O modelo passou despercebido até 1969, quando o egiptólogo Dr. Khalil Messia examinava a coleção e notou algo diferente no pássaro de Saqqara. É interessante porque, por um lado, claramente, ele se parece com um pássaro, porque tem olhos e tem o bico típico de um pássaro. Por outro lado, as asas realmente não são de pássaros. No meio da parte traseira, vemos que a asa é mais grossa. Nesta região, a elevação é maior. Todo o conjunto fica mais fino na ponta das asas. E essas asas são modeladas. Esse é um design muito moderno e aerodinâmico. Outra questão é que os pássaros não têm leme, porque as aves não precisam de leme devido à sua forma aerodinâmica. Assim, a ideia é que não representam um pássaro, mas máquinas voadoras ou aviões. Será que os antigos egípcios podiam voar? Em 2006, o especialista em aviação e aerodinâmica Simon Sanderson construiu um modelo em escala do pássaro de Saqqara, 5 vezes maior que o original, para testar essa possibilidade. Estamos operando a velocidade constante, aumentando lentamente o ângulo de ataque e depois medindo as forças produzidas.
Desse modo, podemos descobrir as características de voo. A 10 graus, produzimos 4 vezes o peso e decolamos. Então, ele estaria voando agora. Isso é bom. Os testes mostraram que o pássaro de Saqqara é um planador bem desenvolvido. Esse é o design que usamos hoje. Durante os testes, Sanderson descobriu que a única coisa que impedia o pássaro de Saqqara de voar era a falta de um leme de cauda estabilizador ou elevador para manter o equilíbrio. Seria possível que o pássaro de Saqqara possuísse esse componente crucial? O que falta é um elevador. Mas se olharmos para esta parte aqui, podemos interpretar como se houvesse um elevador conectado aqui, mas que tenha sido perdido com o decorrer do tempo. Os modelos de computador confirmam que o pássaro de Saqqara pode voar, porém há um outro problema. Como lançar um planador? Os métodos modernos exigem um avião reboque que coloca o planador no ar e depois o solta na altitude correta. Como os antigos egípcios poderiam lançar o pássaro de Saqqara? Os estudiosos de egiptologia nos dizem que esse pássaro poderia ser atirado por catapultas para voar. Existe muita concordância entre os estudiosos de egiptologia. A ideia de usar uma catapulta tem um paralelo contemporâneo. Muitos entusiastas de planadores usam um sistema de cordas para colocar sua aeronave em voo. Mas se o pássaro de Saqqara pode voar, onde os egípcios teriam conseguido essa tecnologia? Acho que as pessoas na antiguidade eram visitadas por seres que não vinham deste planeta. E eles nos deram cultura e tecnologias científicas para melhorar nossa vida na Terra, passando de primitivos a uma cultura mais desenvolvida. Se as culturas antigas pudessem produzir uma máquina de voar viável, elas seriam mais avançadas do que pensamos hoje. Isso muda nossa perspectiva das sociedades antigas. É um fato que nossos ancestrais eram mais inteligentes e tinham mais capacidades tecnológicas superiores do que nossos livros de história acreditam a eles. É preciso questionar se falta uma parte na história, e sinceramente acho que sim. Acho que existe um episódio esquecido na história humana, e nós somos uma espécie com amnésia. Nós realmente não lembramos quem ou o que somos. Eu não estou convencido de que haja evidências que comprovem uma visita alienígena. Mas não existem razões para não haver. E eu acho que é um erro se fechar para essa possibilidade, pois existem muitas anomalias que não sabemos explicar. A 11 mil quilômetros do Egito, as selvas e as montanhas da Colômbia escondem muitos sítios arqueológicos. Muitos caçadores de tesouros acreditam que a lendária Cidade de Ouro, Eldorado, situa-se ali, oculta pela floresta densa. Embora a cidade mítica nunca tenha sido encontrada, no início do século XX, invasores de túmulos que exploravam o rio Madalena encontraram um cemitério com 1.500 anos, construído por uma civilização pré-colombiana chamada Tolima. Entre os objetos funerários encontrados havia centenas de pequenas estatuetas de ouro. Muitas parecem insetos e peixes, porém, dentre as centenas encontradas, também havia cerca de uma dúzia que são estranhamente parecidas com os caças a jato de hoje. Elas têm uma forma triangular, têm uma asa de cauda vertical, estabilizadores e fuselagem. E não tem nada em comum, nem nada de semelhante na natureza.
Será que esses objetos de ouro são provas de que a Terra foi visitada por alienígenas no passado? Um dos objetos mostra um conjunto típico de asas como de um avião moderno. E se o compararmos a algo como um ônibus espacial, dá para ver que a forma básica das asas é muito similar à forma das asas de corpos aerodinâmicos de alta velocidade, como um ônibus espacial. Não existe nenhum inseto no mundo que tenha asas embaixo. Bom, quando excluímos a possibilidade de que seja um inseto, uma das coisas que permanece é o fato de que isso realmente parece um avião. Em 1997, os especialistas alemães de aviação August England e Peter Belting decidiram testar a especulação, construindo uma réplica em escala da estatueta, equipada com trem de aterrissagem e motor. Foi bem simples, porque não precisamos colocar muitas peças no modelo, porque a forma é perfeita. Tudo já foi feito pelo povo nativo 2000 anos atrás. Eles não acrescentaram nem removeram nada. Eles basicamente fizeram uma estatueta maior. Eu acho sensacional uma cultura pré-colombiana conhecer algo de aerodinâmica. Depois de terminado, o modelo de controle remoto correu pela pista e decolou. Ao ver este modelo decolando, nós comprovamos que ele é de verdade. Foi um teste muito bem sucedido e nos mostrou como os povos antigos eram perfeitos no design aerodinâmico. Isso demonstra que algo deve ter ocorrido. Não sabemos bem como foi, mas sabemos que algo aconteceu. Isso é ciência aplicada, não é apenas imaginar alguma coisa. Esse povo agiu, demonstrou e provou algo que eu vejo e todos podem ver. Isto é real, isto é genuíno. Uma estatueta de museu pode voar. Temos dois exemplos vindos de lados opostos do planeta. E os dois modelos têm boa aerodinâmica e podem voar. Então não dá para sugerir que é apenas coincidência. Porque depois de vê-los voar, a coincidência não faz sentido. Será que os antigos viram entidades reais, como deuses antigos, astronautas antigos, que realmente voavam no que se parecia com aviões modernos? A resposta a essas perguntas pode ser encontrada em documentos antigos que descrevem detalhadamente padrões de voo, especificações e até batalhas aéreas. Nos últimos 50 anos, a NASA envia astronautas ao espaço em grandes foguetes. Preparar o lançamento? Esse método tem sido descrito como colocar um homem em um grande fogo de artifício e acender o pavio. A capacidade humana para viajar no espaço exigirá sistemas de propulsão mais avançados, vários dos quais estão sendo pesquisados pela NASA. Existe uma grande diversidade de tecnologias avançadas de propulsão que estão sendo atualmente desenvolvidas e estudadas pela NASA e por outros pesquisadores. Uma versão exótica usa um lançamento auxiliado por catapulta. Usa-se uma tecnologia derivada dos trens de levitação magnética para construir um trenó de levitação magnética que transporta o foguete. Atinge Mach 1 e então lança o foguete. Embora esses sistemas de propulsão futuristas pareçam ficção científica, os estudiosos dos alienígenas do passado acreditam que as civilizações antigas possuíam essas tecnologias avançadas. Eles apontam diversos mitos que descrevem pessoas dos céus que vieram até a Terra em dragões que soltavam fogo ou em máquinas metálicas como prova de visitação extraterrestre. Na minha opinião, as lendas e os mitos se baseiam em algo real. E
embora tenham sido mitificados e exagerados em muitos casos, a meu ver, existe alguma verdade aqui. E as pessoas realmente podiam voar em aviões na antiguidade, como nós fazemos hoje. Será que essas naves chegaram à Terra com os mesmos sistemas de propulsão que usamos hoje? A resposta pode estar oculta na Índia. Índia. Mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas apinham-se nas cidades modernas e nas aldeias, falando centenas de idiomas e praticando muitas religiões diferentes. A Índia é considerado o berço de uma das civilizações mais antigas, com mais de 11 mil anos. É também lá que se encontram registros de tecnologias antigas. Textos em sânscrito datando de 6.000 a.C. descrevem detalhadamente máquinas voadoras chamadas Vimanas. Vimanas eram aviões movidos por motores a jato. Isso parece ser verdade por causa da descrição do comportamento em voo e dos elefantes fugindo em pânico. A vegetação era destruída porque havia muita pressão atrás dessas Vimanas. Então podemos dizer que essa é a descrição de uma nave espacial. Embora quase todos os historiadores pensem que os textos dos Vimanas são mitos, muitos documentos contêm passagens que parecem descrever máquinas e tecnologia modernas. O Vimanika Shastra fala dos metais usados nessas naves. Aborda eletricidade e fontes de energia. Fala sobre os pilotos e as roupas que devem vestir. Menciona a comida que devem comer. Fala até mesmo das armas que existem nessas aeronaves. Os manuais de voo de Vimanas são muito parecidos com os manuais de voo que existem no moderno setor de voos de passageiros, ou quando se fala dos motores de jatos militares. É claro que eles também têm manuais de voo, porque é necessário que um piloto conheça o avião com que ele quer voar. Também lemos que os Vimanas podiam ser controlados mentalmente. E essa é uma tecnologia que os militares modernos estão começando a desenvolver. Mesmo hoje, sendo tão avançados como pensamos que somos, eu acredito que quase todas as manifestações de uma civilização extraterrestre atualmente pareceria ser uma mágica para nós. Isso tem a ver com sistemas eletromagnéticos tecnológicos que têm interface com pensamento coerente e pensamento organizado. E isso intriga as pessoas. Elas pensam, nossa, eu não consigo entender. Mas eu digo a elas, bom, você tem que expandir um pouco seus limites se estiver falando sobre uma civilização interestelar. O Vimanika Shastra, ou ciência da aeronáutica, indica que os Vimanas usavam um sistema de propulsão com base em giroscópios, eletricidade e mercúrio. Isso seria possível? O mercúrio é um elemento incomum. O mercúrio é metal. E também é líquido. E é um condutor de eletricidade. Bom, podem-se fazer coisas estranhas com mercúrio. Pode-se criar um equipamento com um giroscópio fechado, com mercúrio girando ao redor. E depois, pode-se eletrificá-lo. A NASA e outros cientistas estudaram este fenômeno e descobriram que o resultado são efeitos de levitação, efeitos de antigravidade e uma luz brilhante que gira. O Vimanika Shastra sugere que os Vimanas eram movidos por vários giroscópios colocados em um vórtice lacrado de mercúrio líquido. Este é um exemplo de giroscópio infantil. Ele é girado com uma roda pesada ao redor de um eixo central. Bom, um giroscópio parece fazer muitas coisas estranhas, até desafiar a gravidade. E ele faz isso porque utiliza o que é chamado impulso rotacional ou angular. E ele mantém uma orientação específica
em seu eixo de giro, a haste central. Se essa haste for empurrada, ele tenderá a se endireitar para a orientação original. Ele tende a manter o mesmo impulso angular. Giroscópios são usados de muitas formas, em aviões, em naves espaciais e em submarinos. Isso permite que a posição seja determinada com base no ponto de partida. Também podem ser usados para determinar a velocidade ou a orientação do veículo no espaço. Um dos textos explica que o Mercúrio gira e impulsiona um tipo de vento potente com um efeito de moinho. Isso poderia ser um tipo do que chamamos dispositivo de armazenamento energético, no qual se tem um disco giratório do qual se extrai energia lentamente. Esse seria o papel do Mercúrio. Isso poderia ser usado para acionar algum tipo de propulsor ou o que chamamos de sistema de ventilador induto, como se tem em um aerodeslizador. O Mercúrio seria muito bom para isso porque tem alta densidade e ocuparia pouco espaço para fornecer energia. Isso é importante na construção de uma nave. Os sistemas de armazenamento energético tendem a perder potência rapidamente. Ele teria de ser enorme para permitir a navegação espacial. Eles são usados por empresas de energia para nivelamento de carga. Guarda-se energia quando não é necessária, extrai-se energia quando preciso. Mas isso é feito no solo. No caso de algo leve o bastante para voar, não é bem claro se esse seria mesmo um dispositivo prático. Pode ser que as pessoas tentassem descrever algo que era parecido com isso. Poderia não ser realmente mercúrio, poderia ser um outro metal líquido. O motor de vórtice de Mercúrio talvez seja uma falha da tradução. Isto porque o vórtice não é bem uma técnica aplicável a um motor de jato. A questão de como essas civilizações viajavam mais rápido do que a velocidade da luz é um ponto fundamental. É uma aplicação científica de coisas que têm sido estudadas há milhares de anos e são mencionadas nos Vedas, nos antigos ensinamentos védicos ou em outros ensinamentos antigos e também ali. Mas se os Vimanas existiram, isso seria uma prova de que havia uma rede de transporte mundial milhares de anos antes de Colombo? A resposta pode estar em uma montanha próxima à cidade do México. No século XXI, os modernos métodos de transporte e comunicação conectam o mundo como nunca antes. Produtos e ideias espalham-se para os países mais remotos, independentemente de sua origem. Um sucesso musical no Brooklyn pode ser sucesso em Tóquio antes de ser ouvido em Manhattan. Essa conexão cultural transformou o mundo, mas será novidade? Os arqueólogos tradicionais acreditam que as civilizações antigas das ilhas do Pacífico, da Ásia e da América do Sul desenvolveram-se de modo independente. Porém, os teóricos dos astronautas antigos argumentam que as semelhanças nos estilos de construção e nas crenças sugerem que uma rota mundial pode tê-los conectado. Do mesmo modo que nós temos aeroportos hoje, em todo o mundo, na antiguidade, com os Vimanas, deviam existir hangares para as naves e aeroportos para pousarem. Esses aeroportos deviam se situar em lugares estratégicos em todo o mundo. E é exatamente isso que vemos em locais mais remotos. Será que o conjunto complexo de linhas que cobre a planície de Nazca, no Peru, ou o platô misterioso acima do Vale Oaxaca, no México, seriam provas de pistas para um sistema mundial de transporte aéreo? Um dos sítios arqueológicos incomuns no México é um lugar chamado Monte Alban. Trata-se de uma montanha cujo ápice foi completamente cortado e nivelado para criar uma montanha de topo muito plano.
Veja bem, existe também uma cidade megalítica ali. Ou seja, é extremamente antiga. Provavelmente isso era algum tipo de aeroporto de Vimanas. Vimanas poderiam ser um tipo de elo perdido entre as culturas isoladas no mundo, porque levavam muito pouco tempo para voar de uma parte do mundo para outra. Lendas de viagens aéreas também existem na África e no Oriente Médio antigos. Segundo o Quebra-Nagast, o livro sagrado dos etíopes, escrito um pouco antes do século II d.C., a rainha de Sabá recebeu um tapete voador como presente do rei Salomão de Israel. O Quebra-Nagast é um dos textos mais importantes de que pouco se fala. Quebra-Nagast significa Livro dos Reis. E ele é o livro mais sagrado dos etíopes. Nesse livro, o rei Salomão é descrito como tendo acesso a algum tipo de máquina de voar. E nessa parte do mundo, a expressão tapete voador sempre foi usada comumente. Eu fico pensando se realmente se referia a tapetes que voavam, ou se era uma expressão que descrevia um tipo de máquina voadora. Carruagens dos deuses. Foi destas carruagens dos deuses que Erich von Däniken falou. Os tapetes voadores mágicos das histórias das 1001 Noites. A tradição no Oriente Médio diz que o rei Salomão tinha essa aeronave e voava para diferentes locais no Oriente Médio. Certas montanhas do Oriente Médio são chamadas de Montanhas de Salomão. Elas podem ter sido aeroportos ou até mesmo áreas de pouso para os Vimanas. Nicholas Roerich foi um famoso explorador russo-americano que viajou pela Ásia Central e pelo Tibete nos anos 1920. Também afirmou que as tradições tibetanas diziam que o rei Salomão voou para o Tibete nessa aeronave. O Quebra-Nagast também descreve como o rei Salomão usou sua máquina voadora para fazer mapas do mundo. Será que isso tem alguma relação com outros mapas antigos que alguns creem terem sido feitos por extraterrestres? Alguns desses mapas mostram o mundo não como ele é hoje, mas como era durante a última era do gelo. E isso é muito difícil de explicar. Todos já ouviram falar do mapa Piri Reis, mas nem todos conhecem o mapa Orontius Phineus ou os mapas Mercator, que mostram a Antártica em detalhes centenas de anos antes da Antártica ser descoberta. Uma das histórias mais contadas sobre naves antigas está em um local inusitado: a Bíblia. No livro de Ezequiel, o profeta descreve uma carruagem voadora com rodas dentro de rodas e movida por anjos. Embora os historiadores bíblicos sugiram que Ezequiel falava simbolicamente sobre os inimigos assustadores que ameaçavam Israel, será que esse seria um exemplo de visita alienígena e uma prova de naves pré-históricas? Na história da carruagem do trono de Ezequiel, esse veículo voador não parecia ter um meio de propulsão. Se pensarmos na palavra anjo como representante de algo como a energia celestial, fica muito mais plausível ser uma nave espacial, porque alguns dos anjos iam de um lado para o outro. Isso lembra chamas e lembra propulsão. A menção a rodas, isso lembra discos voadores. Nossos ancestrais não eram idiotas. Ezequiel viu alguma coisa que foi tão assustadora que ele caiu de joelhos. Então, da glória de Deus, saiu um ser com roupas brilhantes que pareciam metálicas e disse a Ezequiel: "Está tudo bem, nós o trouxemos aqui. Queremos que você meça este monumento, este prédio." E Ezequiel respondeu: "Bom, por que devo fazer isso?" E o ser disse: "Foi por isso que o trouxemos aqui."
E depois há 40 páginas, na segunda parte do livro de Ezequiel, com medida após medida após medida, todas as medidas desse prédio gigantesco, no qual, aliás, a glória do Senhor pousou. No início dos anos 1970, o cientista da NASA Joseph Blumrick decidiu refutar a teoria de que Ezequiel vira uma nave espacial. Joseph Blumrick é o típico cientista de foguetes. Ele trabalhou no projeto Lua para a NASA. E, com a mente de um engenheiro de foguetes, começou a examinar o que estava escrito na primeira parte do livro de Ezequiel. E, depois de muitos meses de pesquisa, Joseph Blumrick chegou à conclusão de que aquilo que Ezequiel descreveu em seu relato era realmente um tipo de nave espacial. Joseph Blumrick então escreveu As Naves Espaciais de Ezequiel. Vários anos depois, um engenheiro alemão chamado Hans Herbert Bayer esboçou uma planta da segunda parte do livro de Ezequiel, na qual Ezequiel recebeu a ordem de construir um prédio com o topo aberto para abrigar a carruagem voadora. A nave espacial de Ezequiel cabia exatamente no templo que Hans Herbert Bayer recriou. Então, o que temos aqui é uma prova. Vemos que um engenheiro da NASA e um engenheiro estrutural não conheciam o trabalho um do outro. E as duas peças combinam entre si perfeitamente. Essa evidência seria aceita por qualquer tribunal. Acho que os cientistas ficam desconfortáveis com a ideia da civilização perdida exatamente porque as evidências são tão ambíguas. Não é algo que esteja bem visível, nem que seja óbvio. E o resultado é que a ciência não aceita essa ideia. Será preciso ter mais evidências antes de aceitá-la. O Deus em que acredito não precisa de um veículo para se locomover do ponto A para o ponto B. Aquilo que foi descrito no Velho Testamento não era Deus. Era um ser extraterrestre, de carne e osso, que nosso ancestral interpretou erroneamente como sendo divino e sobrenatural. E por quê? Porque não entendeu a tecnologia. E essa é a informação que se aplica a toda a teoria do astronauta antigo. Embora os textos antigos tragam pistas para o passado, as evidências físicas são ainda mais claras. Será que a ciência moderna poderá finalmente comprovar a teoria dos astronautas antigos? Será que as antigas civilizações da Terra tinham acesso à tecnologia avançada? Bom, parece que algo realmente estava acontecendo. Nos grandes canteiros de construções atuais, máquinas imensas são usadas para cavar, cortar e levantar pedras. Essas máquinas superam seus criadores e fazem o trabalho de milhares de homens com tecnologias hidráulicas modernas. Sem esses equipamentos, os arranha-céus modernos nunca teriam sido construídos. Porém, milhares de anos atrás, as civilizações antigas realizavam o mesmo trabalho na construção de monumentos e templos, com pedras enormes. Esses imensos blocos, alguns pesando mais de 100 toneladas, seriam um desafio para os engenheiros atuais. E mesmo assim, milhares de anos atrás, as pessoas os cortaram na rocha sólida, os transportaram por quilômetros e os levantaram no local exato. Como? Será que cortaram esses enormes blocos de pedra com martelos, cinzéis e fios de cobre, como muitos arqueólogos sugerem? Poderiam tê-los levantado e transportado sem um sistema de polias ou sem rodas? Será que as civilizações antigas tinham tecnologias avançadas que a ciência ainda desconhece?
Em Giza não existem apenas pirâmides. Junto a elas estão o que os egiptólogos chamam de templos do vale. Não é preciso ser engenheiro para ir até lá e ver que algo não está certo. As pirâmides foram construídas com blocos de 2 a 3 toneladas. Mas os templos, que são muito pequenos perto delas, foram construídos com blocos de 100 toneladas e até de 200 toneladas. Vou dizer o que é um bloco de 100 toneladas. Se você pegar 100 carros e empilhá-los, terá um desses blocos. Em primeiro lugar, como conseguiram mover os blocos? Por que eles quiseram usar blocos de 100 toneladas? Isso não faz sentido. Não há razão para quererem construir com blocos de granito do tamanho de um caminhão. Parece, certo, vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer do jeito mais difícil. A razão por que estou convencido de que uma tecnologia sofisticada foi utilizada nessas rochas antigas é porque, se formos a uma pedreira atual e examinarmos as máquinas necessárias para realizar tarefas semelhantes, veremos que as máquinas são enormes. Os partidários da teoria dos alienígenas do passado não acham que os extraterrestres construíram esses monumentos, mas que forneceram conhecimentos e ferramentas tecnológicas a nossos ancestrais. Chris Dunn, especialista em construções, passou várias décadas pesquisando as ferramentas usadas pelos antigos egípcios. Geralmente aprendemos com os egiptólogos que os antigos egípcios tinham ferramentas simples e iam trabalhar todos os dias usando bolas de pedra, cinzéis de cobre, tubos de cobre e areia para abrir furos em diorito e granito, pedras extremamente duras. Tudo que vi no decorrer dos anos foram informações que parecem, na verdade, ir contra a ideia de que eles tinham ferramentas simples. No Egito, Chris Dunn examinou sítios antigos e fez descobertas revolucionárias e polêmicas. Se examinar o platô de Giza e todas as pedras que colocaram na Grande Pirâmide, na Pirâmide de Jafra e na Pirâmide de Menkaure, 2,5 milhões de blocos de pedra foram usados apenas na Grande Pirâmide. Eles tinham de ter algum meio eficiente de cortá-las no tamanho e colocá-las no lugar. Eles tinham de ter alguém no local dizendo, agora eu preciso de um bloco deste tamanho. E depois entregavam um bloco do tamanho certo. Exato, e imediatamente. Fazendo pesquisas vários quilômetros ao norte de Giza, em Abu Rawash, Chris Dunn encontrou um bloco de granito com um corte profundo. Quando eu o vi, simplesmente não consegui entender. Só depois de pensar sobre isso durante dias e às vezes acordar às 3 da manhã intrigado sobre como fizeram esse corte, é que finalmente percebi que o único modo de poderem fazer aquele corte era com uma serra que tivesse 11 metros de diâmetro. A ideia de que os antigos egípcios usassem serras gigantes provocou muita resistência entre os arqueólogos. Porém, Chris Dunn estava convencido. Como especialista, procuro marcas de ferramentas. Eu as procuro por toda parte. E até é possível dizer, bom, se você procura algo, você provavelmente vai achar porque está procurando com um certo filtro. É isso, eu concordo, mas a questão é, por que está ali? É claro para mim que é uma marca de máquina, mas não existiam máquinas na época. E então o que fazer? Procurei mais marcas de máquinas e elas estão por toda parte. São vistas nas estátuas e especialmente no Museu de Luxor. Parece haver uma impressão no lado das nádegas de Amon, onde encontraram o banco. Onde há um detalhe. Foi um erro da ferramenta. E assim era uma ferramenta bastante eficiente. Chris Dunn também acredita que as grandes depressões no solo de Giza não são embarcadouros, como afirmam os arqueólogos, mas que serviam para guardar as serras de 11 metros.
Eu especulo que eles eram realmente poços de serras. As serras eram montadas nesses poços. E eles passavam os blocos pelas serras antes de colocá-los na Grande Pirâmide. Um outro mistério envolve o modo em que as pedras foram levantadas e colocadas na posição certa. O que vemos nas construções modernas é que para construir grandes prédios é preciso ter grandes instrumentos que ajudam a construir os grandes prédios. Isso é algo que a arqueologia nunca explicou. As 3 maiores pedras cortadas pelo homem estão no Templo de Júpiter, em Baalbek, no Líbano. Cada uma pesa cerca de 1.000 toneladas ou 2 milhões de libras. Uma pedreira próxima contém uma pedra ainda maior chamada de Pedra da Mulher Grávida. Esse bloco retangular gigantesco pesa 1.200 toneladas. Para movê-la seriam necessários 21 guindastes pesados. Como estou no setor de construções, se um certo projeto está sendo construído em algum local, especialmente em áreas montanhosas, eu penso, como será que eu posso levar essas máquinas, estes guindastes e tudo mais? Eles são tão pesados que é praticamente impossível levá-los até o local. Essa pedra veio de uma construção em Palm Springs, onde tinham uma das maiores escavadeiras que podiam alugar. Tiveram dificuldade para colocá-la no caminhão. Ela pesa mais de 5 toneladas, 10.000 libras. É pequena em termos megalíticos, mas basicamente é o que podemos lidar com as máquinas modernas. Nós devemos acreditar que quem construiu as pirâmides não tinha a roda, não tinha a polia, não tinha ferro. Eles não tinham nada. Tinham apenas a força braçal e pedaços de correntes, o que não combina com as evidências. Fiz operações com polias no Egito, com milhares de pessoas envolvidas em vários estágios do projeto, movendo peças de pedra muito frágeis que pesavam centenas ou mesmo milhares de toneladas. Sim, é possível usar cordas, mas é preciso usar também outros recursos mecânicos. Se as civilizações antigas não tinham equipamentos modernos, como moveram e levantaram as enormes pedras? Alguns acham que elas receberam ajuda técnica de visitantes extraterrestres. É preciso perguntar, por que eles tentariam fazer uma coisa que parece tão incrivelmente difícil? A resposta tem de ser que, de algum modo, isso não era tão difícil para eles. Na verdade, era fácil. Existe uma descrição muito concisa de como essas enormes pedras foram transportadas da pedreira até o local da construção. Os mestres construtores tinham a capacidade de colocar um tipo de substância branca, parecida com o papel, nas pedras e escreviam nela. Depois, eles basicamente empurravam o bloco de pedra e ele se movia uns 2 metros como por mágica. Bom, essa pedra realmente se movia por mágica? Não, alguma tecnologia era usada. Isso é parte da solução. Para realmente mover grandes pedras como essas, elas teriam de ter sido levitadas. Alguma coisa as deixava sem peso e depois só as movia pelo ar com algum tipo de dispositivo, talvez até mesmo um equipamento. Um equipamento portátil, como uma arma de raios. O método usado pelos homens antigos para mover grandes blocos é apenas um dos mistérios. Outro se refere às técnicas de seus construtores. Como as civilizações pré-históricas cortavam padrões tão complexos em granito sólido. Os métodos usados para construir grandes estruturas megalíticas como as pirâmides do Egito permanecem um mistério.
Mas e as ferramentas usadas para construí-las? Onde estão? Elas poderiam ser uma pista de como essas estruturas enormes foram criadas. Muito do trabalho antigo e misterioso foi feito num tempo no qual não havia aço. E o cobre que eles tinham era... Bom, eles podiam endurecê-lo martelando a frio, mas ainda assim não faria nenhuma marca em rochas como basalto e granito. Então, eles teriam de ter usado, sabe, técnicas muito mais laboriosas, ou tinham algum tipo de tecnologia avançada que desconheço. E estou no ramo há 40 anos. As ferramentas e máquinas tinham de ser adequadas à tarefa da construção real das pirâmides. De criar essas estátuas com tanta precisão. Criar essas caixas com uma precisão moderna que encontramos no laboratório de inspeção. A pergunta principal: onde estão as ferramentas? No final do século XIX, o arqueólogo inglês Sir Flinders Petrie vasculhou o Egito procurando não os grandes itens, mas os menores objetos. Petrie era absolutamente fascinado pelas realizações técnicas dos egípcios, em especial dos primeiros egípcios. Ele pesquisava constantemente como eles faziam as coisas, como desenvolviam as obras, como continuaram até conseguir aperfeiçoar suas ferramentas. Normalmente aprendemos que os antigos egípcios tinham ferramentas simples. E Petrie descobriu informações que parecem, na verdade, contradizer essa ideia. Museu Petrie. Este é um exemplo de uma broca de furos. Pode-se ver as linhas muito finas nela. Pode-se ver a tecnologia que foi feita para usá-la. Pode-se ver que é um furo perfeito em toda a extensão, mas é mais fino em uma ponta. Isto é um fragmento de uma tigela de diorito, que é uma das substâncias mais duras. E pode-se ver neste fragmento que existe uma marca de torno. E é realmente interessante que tenham feito essa marca em um material tão duro. Dentre as ferramentas descobertas por Petrie, uma se destacou. Enquanto trabalhava dentro da Grande Pirâmide, Petrie encontrou uma broca tubular feita de granito. As brocas tubulares eram bem comuns entre os antigos egípcios. Isto é, Petrie encontrou várias delas. O mais interessante sobre aquela que ele achou em Giza é que era uma pedra muito dura e que foi cuidadosamente escavada e ranhurada. Como se pode ver, ela tem marcas muito finas, basicamente linhas que estão a alguns milímetros de distância. Dá para ver que as linhas dão a volta de modo muito preciso. Praticamente não há ondas. Ele ficou absolutamente surpreso com isso e ele continuou voltando lá por toda a sua vida. A teoria dele era que os egípcios deviam ter acesso a diamantes ou algum tipo de pedra que poderia cortar. O mais interessante da teoria de Petrie sobre como essas linhas foram feitas é que ele nunca encontrou nenhum diamante no Antigo Egito. Então, onde eles estão? Para onde foram? Não sabemos. Se os antigos egípcios não tinham diamantes, como as ranhuras exatas foram feitas na broca de granito? Será que Petrie descobriu por acaso uma ferramenta feita por extraterrestres? O especialista em máquinas Chris Dunn tentou responder à pergunta criando sua própria broca de granito com as ferramentas e técnicas dos antigos egípcios. Para testar a teoria do egiptólogo sobre como os antigos egípcios furaram o granito, eu peguei um tubo e prendi uma manivela a ele e, na verdade, usei areia e carboneto de silício. Depois de muitas horas girando e perfurando esta peça de granito, finalmente furei fundo bastante para tirar um cilindro dela.
E o motivo disso foi realmente olhar para a superfície. Não só o furo, mas o cilindro. O próximo passo foi usar um microscópio industrial de alta tecnologia para comparar esta broca com uma cópia em látex da que está no Museu Petrie. Colocamos sob o microscópio o cilindro que tiramos com um tubo de cobre e areia. Como dá para ver na superfície do cilindro, as estrias não estão muito claras. Não há nada muito distinto em relação às marcas da ferramenta, com o uso de areia e cobre. Estou colocando o látex que tiraram do cilindro no Museu Petrie e vemos algo totalmente diferente. As estrias são muito claras e bastante fundas. O diabo está mesmo nos detalhes, e os detalhes deste instrumento específico são o que eu considero como uma evidência clara em termos do nível de tecnologia que devemos reconhecer nos egípcios. Intrigado com sua descoberta, Chris Dunn realizou outros testes com instrumentos de precisão. Como dá para ver, isto é uma placa de inspeção de superfície e provavelmente nivelada a 2,10 milésimos de polegada. Isso é 1/10 da espessura de um fio de cabelo. Bom, fiquei realmente surpreso quando entrei no Serapeu e coloquei essas escalas contra a superfície e descobri que elas estão dentro do que considero como sendo a tolerância dessas escalas específicas. Se você colocasse uma folha de papel sob um lado dessa lâmina, só uma folha de papel, você começaria a ver que a luz iria passar. E assim, a precisão interna das caixas de granito no Serapeu é inferior, eu diria, a 2 milésimos de polegada. E isso é incrível, porque esse nível de tolerância não acontece por acidente. Foi surpreendente. Eu não esperava ir ao Egito, visitar uma construção com cerca de 3.000 anos e encontrar esse nível de precisão. Fiquei maravilhado. Eu vi a evidência das gravações em granito feitas no Egito. E eles fizeram isso com fragmentos de quartzo. Acredito que eles só arranharam a pedra com isso. Essa é uma possibilidade. Mas essa técnica envolveria muito trabalho para fazer isso. Isto é, alguém dedicaria anos para fazer algo assim. Isso é o que eu acho. Aqui temos um cortador de pedra real. Você. Sim. Você está vendo isso. E tem dificuldade para compreender. Vamos falar de outro modo. Digamos que um cliente viesse e me pedisse isso. Eu não o faria por dinheiro nenhum no mundo, porque não vou passar a vida tentando imitar isso. Monumentos de pedra cortados com precisão não são o único mistério que perdura no Oriente Médio. Os especialistas em engenharia também examinaram a história bíblica do êxodo dos judeus do Egito. Como puderam sobreviver 40 anos no deserto? Poderiam possuir máquinas complexas com capacidades não só para a construção, mas também para a sobrevivência humana? Na Bíblia judaica, o livro do Êxodo descreve como o povo judeu sofreu durante a escravidão no Egito. Então, por volta do século XIV a.C., o faraó, temendo o aumento da população judia, ordenou a morte de todos os primogênitos judeus nascidos no Egito. Para salvar seu filho, uma mãe colocou o bebê em uma cesta e a deixou navegando no rio Nilo. Esse menino foi encontrado pela família do faraó, que lhe deu o nome de Moisés e o criou como se fosse seu.
Já adulto, Moisés descobriu sua verdadeira identidade e pediu ao faraó que libertasse os judeus. Quando o faraó recusou, Moisés ajudou os judeus a fugir do Egito. Os historiadores acreditam que Moisés e seu povo cruzaram o Mar Vermelho e se dirigiram ao deserto do Sinai. Segundo os textos antigos, Deus ficou furioso com os judeus por eles terem adorado ídolos e os fez andar sem rumo no deserto por 40 anos antes de chegarem a Israel. A Bíblia diz que durante esse tempo, os judeus sobreviveram com uma única fonte de alimento: maná. Mas o que é maná? Um alimento naturalmente abundante criado por Deus? Ou, como pensam alguns, algo bem diferente? A Bíblia explica como os judeus saíram do Egito, onde eram escravos, para a Terra Prometida. Eles tiveram de cruzar o deserto do Sinai. E, inevitavelmente, como havia muitas pessoas e pouca vegetação, pois era um deserto, eles ficaram com poucas provisões. Neste ponto, Deus interveio e enviou maná do céu. Isso assumiu a forma de algum tipo de sementes que caíam sobre o deserto e que, quando coletadas no dia seguinte, forneciam alimentos para os judeus. Exceto às sextas-feiras, em que havia uma porção dupla, pois no sábado não caíam por causa do sabá. A Bíblia judaica não descreve o maná em detalhes, mas outro antigo texto judeu fornece mais pistas. O Zohar é uma coleção de comentários e interpretações da Torá. Esse texto é muito importante para a crença mística da Cabala, do século XIII. O Zohar descreve que algo chamado o Antigo dos Dias fornecia o maná. Porém, o que era esse Antigo dos Dias? Um homem, um deus ou outra coisa? O texto fala de cérebros de tamanhos diferentes, de rostos de tamanhos diferentes que se conectavam com tubos diferentes e fontes de luz diferentes. Os teólogos sugeriram que essa é uma descrição de Deus. Entretanto, quando eu lido a partir de uma perspectiva moderna, o que está descrito no Zohar não é necessariamente uma figura divina, mas sim um tipo de máquina. Intrigados com essa informação, dois engenheiros elétricos, George Sassoon e Rodney Dale, usaram as descrições do Antigo dos Dias para projetar o que chamaram de máquina de maná. Isso, na verdade, é o diagrama-chave da máquina de maná que construímos a partir dos textos. Por exemplo, o número 1 é a boca, mas, na verdade, é a entrada de ar que leva o que é descrito como o sopro da vida. O ar passa por este tubo aqui, que é descrito como o cérebro do antigo, mas que é realmente um condensador. Então, embora falemos sobre o grande mar e os pelos da barba e assim por diante, ao mesmo tempo, pudemos identificar as posições relativas e construir a máquina especificada. No final, vimos que era algo bioquimicamente viável. A máquina captava o ar úmido da manhã e o condensava na parte da máquina que se parece com um domo de acrílico. Depois ele era misturado com uma cultura de algas. A cultura era tratada com energia como a de uma luz de laser para acelerar o crescimento. É claro que era preciso ter energia para cultivar as algas, e isso era produzido, nós supomos, em um pequeno reator nuclear que produziria o calor e a luz necessários. A máquina de maná era um aparelho muito perigoso. Suspeitamos que o reator que acionava a máquina era transportado na Arca da Aliança. Há vários relatos na Bíblia que afirmam que uma pessoa que se aproximasse da Arca da Aliança e não soubesse como operá-la, seria imediatamente morta.
E algumas vezes, depois de encontrarem a arca, as pessoas começavam a perder as unhas e os cabelos. Assim, temos evidências de algum tipo de envenenamento por radiação que estava diretamente relacionado à Arca da Aliança. Portanto, a Arca da Aliança abrigava um equipamento extraterrestre que foi dado aos judeus durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Acredita-se que a máquina de Maná fornecia uma forma muito nutritiva de algas verdes ou clorela como fonte de alimento. Essa é outra teoria sustentada pela ciência moderna. Descobrimos que já foi realizado um trabalho no campo das viagens espaciais, no qual a alga verde, clorela, era cultivada em tanques. Ela alimentava pessoas que viviam em um ambiente fechado e as manteve vivas. Pesquisas feitas pela NASA nos anos 1960 e 1970 descobriram que a vida humana pode ser mantida por longos períodos com o consumo de alga clorela e mais nada. Se os astronautas podem sobreviver com algas, os judeus poderiam ter feito o mesmo? A máquina de Maná era um aparelho sensível. Para funcionar adequadamente, tinha de ser limpa uma vez por semana. Nesse dia, a máquina era desmontada e limpa. Então é possível que o sabá que temos hoje tenha se originado da limpeza da máquina. Uma teoria em que poderíamos pensar é que a máquina, embora os judeus soubessem como fazer a manutenção e como produzir maná, depois de algum tempo tenha parado de funcionar. E por esse motivo eles saíram do deserto. Se a sobrevivência dos judeus dependia da máquina de Maná, onde eles a conseguiram? Alguns acham que eles a roubaram dos egípcios antes do êxodo. Outros suspeitam que extraterrestres a deram a eles como um gesto caridoso para impedir a fome no deserto. De qualquer modo, a resposta e a Arca da Aliança estão perdidas para a história. Os cientistas atuais criaram um processo que produz uma substância com elevado teor de proteínas usando energia solar, vapor d'água e algas clorela. Será que isso é similar à tecnologia alienígena usada milhares de anos atrás? Eles realmente construíram uma máquina. Uma máquina que usa uma cultura de algas para produzir um superalimento. Encontramos um tipo similar de tecnologia descrito no Zohar. Será que a história está se repetindo? Uma das grandes questões é de onde veio a máquina. Eu acho que temos duas respostas. Ela foi construída na Terra, que é uma teoria na qual não acredito. A alternativa, é claro, é que ela pode ter vindo de algum ponto do espaço exterior. Bom, esse é um grande salto de imaginação. Mas é claro que a parte interessante é que ela realmente produz comida igual a usada em naves espaciais. Se o mundo antigo tinha máquinas de Maná, serras gigantes e aeronaves sofisticadas, qual era a fonte de energia para essa tecnologia? A resposta pode estar bem à vista. Dentre as estruturas antigas situadas em todo o mundo, nenhuma é mais misteriosa ou duradoura como a Grande Pirâmide de Giza. Com 143 metros de altura, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo até a conclusão da Torre Eiffel em 1889. Porém, enquanto as outras pirâmides e templos têm inscrições nas paredes descrevendo seu propósito, a Grande Pirâmide não tem nenhuma marca. Qual era a sua função? Por que foi construída e quais segredos continuam ocultos nela? Ninguém conseguiu explicar o design interior dessa pirâmide. Ele simplesmente não faz sentido segundo a nossa lógica. São túneis estreitos em que é preciso se abaixar, que dão em grandes galerias com 9 metros de altura. Algumas câmaras são feitas de granito, mas não havia granito nessa região. O granito teve de ser transportado por 900 quilômetros.
É um sítio anônimo. Não tem nenhuma inscrição, nenhum hieróglifo. Não tem absolutamente nada. Ele só está ali. Algumas pessoas especularam que era um templo e uma câmara de iniciação e que as pessoas iam para a Câmara do Rei e se tornavam iluminadas. Existem relatos de pessoas que estiveram na pirâmide e saíram totalmente abaladas porque ela era assombrada. Os egiptólogos acreditam que as pirâmides foram construídas para enterrar o faraó morto. O problema com essa explicação é o fato de que nenhum corpo de faraó foi encontrado dentro de uma pirâmide, mesmo quando ela estava lacrada. Ou seja, nenhum ladrão entrara nela. Os egiptólogos dizem que é para ocultar o corpo. Bom, então por que anunciar? Nada mais visível do que uma pirâmide a quilômetros. Além disso, nós pensaríamos que na era moderna, com todo o conhecimento que temos, devíamos explicar essa pirâmide, mas não a compreendemos. Chris Dunn, especialista em engenharia, está em uma busca pessoal para desvendar os segredos da Grande Pirâmide desde o final dos anos 1970. Segundo ele, há indícios no projeto e na construção desse monumento que podem ajudar a responder exatamente por que foi construído. Quando olhamos a Grande Pirâmide, vemos a cultura que a construiu. Eles eram engenheiros brilhantes. De fato, muitos engenheiros dizem que não poderíamos construir uma Grande Pirâmide hoje. Ela foi construída 4.500 anos atrás, e isso foi feito com a precisão de uma máquina. Quando comecei a pesquisar, eu examinei a Grande Pirâmide com foco na funcionalidade. Ela foi construída como uma máquina e talvez funcionasse como uma máquina. O projeto interior da Grande Pirâmide apresenta 4 poços de ar inclinados que saem da Câmara do Rei e da Câmara da Rainha. Como a própria Grande Pirâmide, seu propósito não pode ser explicado facilmente. A dificuldade para construir esses poços é incrível. É como construir uma chaminé inclinada atravessando uma casa. É um pesadelo para o engenheiro. Em 2002, uma equipe de engenheiros e egiptólogos enviou um pequeno robô para um dos poços conectados à Câmara da Rainha. Depois de 65 metros, uma porta de pedra bloqueou seu caminho. Então, fizeram um buraco. Do outro lado, havia uma pequena sala com outra porta que levava ao poço. Desde a descoberta dessa porta, todas as universidades, arqueólogos, antropólogos, engenheiros tentaram, mas ninguém conseguiu explicar o propósito desses poços. Será que esses poços estiveram abertos? E se estiveram, para o que eram usados? Os primeiros exploradores que chegaram à Câmara da Rainha viram que as paredes estavam cobertas com sal. Isso combina com uma teoria que eu desenvolvi. Se uma solução diluída de ácido hidroclorídrico viesse por um poço e zinco hidratado viesse pelo outro poço, ao se combinarem na Câmara da Rainha, eles criariam hidrogênio. O hidrogênio é uma das fontes de energia mais potentes no universo. Em meados do século XIX, foi o hidrogênio gasoso que ajudou as primeiras aeronaves, os Zeppelins, a decolar. Hoje ele é usado como combustível para lançar foguetes no espaço. E se milhares de anos atrás a Grande Pirâmide produzisse hidrogênio, ela seria uma das primeiras usinas construídas pelo homem. A teoria da usina de Giza é essencialmente a extração da energia da Terra pela Grande Pirâmide e a conversão dessa energia em energia de micro-ondas. Assim, as substâncias químicas viriam pelos poços para a Câmara da Rainha. E depois elas se combinariam, dando origem ao hidrogênio, que é mais leve que o ar e iria fluir para as câmaras superiores. A energia da Terra, então, vibraria por toda a pirâmide. As vibrações seriam captadas na Grande Galeria.
Assim, eu acredito que a Grande Galeria era um salão de ressonância e existem 27 pares de ranhuras que cobrem toda a extensão da galeria e os ressonadores ficariam montados verticalmente. Chris Dunn teoriza que, com galerias ressonantes, a pirâmide lançava um raio de micro-ondas por um dos poços. E que depois de iniciar essa usina, ela então funcionaria por anos, décadas ou até centenas de anos, sem parar de criar as micro-ondas. Essa energia era usável e poderia ser captada. Nós podemos especular para onde iria depois. Ela poderia ser coletada na vizinhança imediata ou continuar viajando no espaço. Não sabemos. Esse é o mistério. Se a Grande Pirâmide era realmente uma usina que produzia energia, ela seria a única? Ou fazia parte de uma rede maior? Será que existem pistas que nos digam em que essa energia era usada? Talvez o inventor mais influente no século XX tenha sido um sérvio americano chamado Nikola Tesla. Suas patentes de correntes elétricas alternadas e de distribuição ajudaram a criar o setor de eletricidade comercial. Ele também fez contribuições para a robótica, o radar e a informática. Embora Tesla seja responsável por muitos avanços científicos, uma ideia que fracassou foi a de criar uma rede elétrica sem fio. O projeto de Tesla era construir muitas torres ao redor dos Estados Unidos e ao redor do mundo. Elas transmitiriam eletricidade como uma torre de televisão. Em vez de ter linhas de transmissão por toda parte, só se transmitiria energia pelo ar ou pelo solo. Houve diversas demonstrações desse aparelho para transmissão de energia sem fio durante a vida de Tesla. Sabemos que o equipamento funcionava. Parece que ele usava a condutividade do solo ou do ar para carregar a corrente elétrica. Se for colocada voltagem suficiente no ar, obteremos um arco. Isto é, vemos isso o tempo todo em uma lâmpada fluorescente. No solo temos água, minerais e sais que também podem carregar os íons e, portanto, carregam a corrente elétrica. Embora as torres de energia de Tesla fossem uma teoria popular, o projeto foi um fracasso financeiro. Será que a ideia de Tesla foi uma redescoberta de uma tecnologia antiga? Acredito que o que Tesla fazia era tentar recriar o que fora um antigo sistema de energia, que foi usado em todo o mundo. Eles faziam isso usando obeliscos. Os obeliscos são torres monolíticas de granito, formadas por uma única peça de cristal. Esses obeliscos eram cortados em tamanhos especiais e afinados como um diapasão. Será que essas antigas torres de transmissão realmente enviavam eletricidade para a atmosfera? E como a eletricidade era gerada? Cada um desses obeliscos necessitaria de algum tipo de usina geradora de energia, como as que temos hoje. A eletricidade é criada por campos magnéticos em rotação. Assim, ao girar campos magnéticos, nós geramos energia elétrica. A primeira usina elétrica foi construída por Nikola Tesla nas cataratas do Niágara. É preciso ter algum tipo de energia que gire os campos em rotação. E nesse caso, como vemos, foi a água. Assim, cada obelisco teria de ter uma usina de energia semelhante à das cataratas de Niágara. Ela geraria energia e o obelisco enviaria energia para a atmosfera e a tornaria usável.
Isso é parecido com a teoria de Chris Dunn sobre a usina de energia, porque ele acredita de verdade que a Grande Pirâmide enviava um raio de micro-ondas a um satélite que estava em órbita ao redor da Terra. Esse satélite, então, poderia captar a energia de micro-ondas e transmiti-la novamente, em teoria, para outro local na Terra, como uma ilha remota. Talvez a Ilha de Páscoa, ou algum lugar parecido. A partir das descrições das antigas máquinas de voar, é possível que alguma forma de raio de energia tenha sido usada. Na verdade, em muitos dos esquemas que conhecemos, isso faria mesmo muito sentido. Porque seria possível colocar a estação distribuidora em uma nave-mãe em órbita. Um raio levaria a energia ao veículo, onde seria absorvida e transformada em propulsão. Isso faz muito sentido, porque o sistema de energia e de potência seriam tirados do veículo e situados remotamente. Eletricidade. Ferramentas elétricas. Grandes máquinas. E a capacidade de explorar os céus. Será que essas tecnologias só ficaram disponíveis nos últimos séculos? Ou tem uma origem antiga que só foi redescoberta recentemente? Será que nossos ancestrais eram capazes dessas realizações incríveis? Ou elas vieram de outra fonte que está além deste mundo? As civilizações eram muito mais avançadas do que nós acreditamos. E literalmente tão avançadas como nós somos hoje. Temos de levar isso a sério, considerando a mão de obra. Estamos olhando para monumentos que levaram um século para serem construídos. Mesmo hoje, temos dificuldade para terminar um projeto desses. É realmente muito intrigante olhar essas construções, voltar no tempo e pensar: como fizeram isso? Estamos abrindo um pouco a tampa para espiar por dentro e ver o que aconteceu em nossa história. Essa pergunta é uma questão científica e temos de fazê-la constantemente. A resposta possível quanto aos alienígenas terem nos visitado no passado pode ser positiva. Há uma razão muito específica para tudo isso ter sido feito em pedra. Para a posteridade, para durar. Assim, as futuras gerações acabariam encontrando esses monumentos. Somos uma sociedade que pode olhar para esses monumentos antigos e reconhecer que tudo isso foi construído como uma mensagem para que víssemos que nosso passado foi muito diferente do que aquilo que aprendemos na escola.